Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da SOS Mata Atlântica. Esse é o nosso terceiro episódio. Se você não assistiu no YouTube ou não ouviu no seu agregador de podcasts os episódios anteriores, vai atrás do Earth News Terra. É uma conversa extremamente interessante sobre a Mata Atlântica, os serviços que ela presta para todos nós e como podemos mantê-la de pé, fazê-la crescer, restaurar uma parte do que foi destruído e, ao mesmo tempo, termos mais prosperidade para as comunidades que vivem na Mata Atlântica, para todos nós aqui no Brasil. Afinal, a Mata Atlântica representa 80% do PIB do Brasil, 15% do nosso território está espalhada por 17 dos 27 estados brasileiros e é o lar de 72% dos brasileiros. A gente encerrou o episódio anterior com o Luiz Fernando mencionando o mercado de carbono. Isso é uma coisa que muita gente já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que significa. E muitos proprietários de terras, né, muitos empreendedores rurais que estão ali nas suas dificuldades do dia a dia, talvez ainda não tenham informação suficiente sobre como podem se beneficiar com isso. Fernando, como que o mercado de carbono, isso que ainda está nascendo, mas já está funcionando no mundo, pode nos ajudar a manter a floresta de pé com geração de renda? Ô, Lorival, obrigado por estar de volta aqui. Vamos falar mais um pouquinho de Mata Atlântica. O mercado de carbono ele virou a grande vedete aí, das soluções baseadas na natureza, né, dessas soluções que o mercado está construindo para investimentos na restauração florestal e no combate ao desmatamento. O potencial é enorme, mas primeiro a gente tem que entender que esse mercado ele tem regras, né? Ele não é uma coisa simples, e existem dois mercados de carbono quando a gente está falando, que é importante as pessoas entenderem. Um é um mercado regulado ou oficial entre países, né? Que países podem transacionar os seus créditos de carbono, aqueles que mais preservam, que mais restauram, que menos emitem gases de efeito estufa, podem vender, comercializar os seus excedentes de créditos de carbono para aqueles países que têm mais dificuldade em parar de emitir gases de efeito estufa, seja pela questão dos combustíveis fósseis, pela matriz energética. Então, esse é um mercado oficial, onde o Brasil tem um potencial enorme de ser um grande vendedor de créditos e, portanto, receber dinheiro de outros países. Isso de maneira muito simples. Hoje, se o Brasil fosse entrar num mercado regulado, se ele já funcionasse, a gente entraria devendo, porque a gente está emitindo mais gases de efeito estufa do que prometeu fazer. Então, é só para a gente entender que a gente tem um potencial de ser um dos maiores vendedores, mas devido principalmente ao desmatamento da Amazônia, onde a gente teria que comprar créditos de carbono para ser um país neutro em emissões em relação aos nossos compromissos. Isso exige uma conversa à parte, só para explicar todos esses compromissos e essas regras. Outro mercado é um mercado que a gente chama voluntário ou paralelo, que ele pode ser estabelecido entre empresas, entre pessoas, né, entre CNPJs diferentes, onde a mesma lógica, uma determinada empresa emite gases de efeito estufa e tem compromissos de ser zero, de ser neutra, e ela tenta diminuir as suas emissões ao máximo possível, mudando a matriz energética, fazendo energia solar, seja o que for, mas ainda falta um pouco dela, vai comprar de quem tem excedente de carbono. Por exemplo, uma fazenda, um proprietário rural que tem grandes matas protegidas ou que está restaurando floresta, está tirando carbono da atmosfera e, portanto, a gente vai pagar para ele fazer isso. Essa é a lógica, tá? Só para explicar um pouco do mecanismo. Ele é bem complexo, não é, como ele está falando de um assunto do interesse público, né? Ele tem muitas regras e existem várias dificuldades para participar. Mas sim, é super importante a gente saber que o Brasil tem um enorme potencial no mundo e de receber esse dinheiro, e isso ser um motor de investimento e desenvolvimento. Isso gera renda. A gente pode, com isso, captar dinheiro para plantar floresta, não só para garantir o futuro da nossa água,
para proteger a nossa biodiversidade, mas também para ter negócios florestais, plantar floresta para produzir madeira, para produzir alimento, produzir comida, produzir remédios, e isso pode ser financiado pelo esse mercado de carbono. Eu estou tentando simplificar uma coisa que é bem complexa, mas o recado é que sim, a gente tem um enorme potencial, mas isso depende de política pública, de organização, de contabilidade, né? A gente tem que prestar contas para a sociedade, porque, por outro lado, existe uma grande desconfiança que esse dinheiro pode ser usado de maneira inadequada e não contribuir de fato para as mudanças climáticas. Esse dinheiro do carbono tem que garantir que ele está sendo usado para combater o aquecimento global, e algumas vezes isso não acontece. Portanto, é que existem tantas regras e tantos mecanismos para fazer isso funcionar direito. Você mencionou várias vezes aí a questão dos alimentos e também dos medicamentos. Eu acrescentaria os cosméticos, os insumos, as matérias-primas que estão aí escondidas, subaproveitadas nesse bioma da Mata Atlântica, assim como nos outros biomas também. Você acredita na possibilidade de o Brasil ter um plano para investir na ciência, pesquisa e desenvolvimento dessas soluções, você usou essa palavra, inclusive, no primeiro episódio, dessas soluções que estão na Mata Atlântica, e quem sabe até existem povos que vivem nesses biomas, que têm uma intimidade ancestral com essas florestas e que conheçam algumas dessas soluções, mas a gente nunca perguntou para eles sobre elas? Sem dúvida, acredito fortemente que esse é um caminho e uma oportunidade que a gente está perdendo, né? Mas você já deu o primeiro passo, que é investir em pesquisa, né? A gente tem muito que conhecer ainda da nossa biodiversidade, dos nossos biomas. A gente precisa aprender ainda muito e, sem dúvida, esse caminho, o grande atalho são as populações indígenas, esses povos ancestrais que evoluíram junto com essas plantas e com esses animais, com esses micro-organismos. Eles coevoluíram, né? E aprenderam a usar essa biodiversidade, né? A gente aprendeu a comer os frutos da Mata Atlântica com eles, a comer jabuticaba, a comer pitanga, a comer uvaia, né? Por quê? Porque eles comiam e sabiam que aquilo era nutritivo e que era seguro, né? A gente aprendeu a usar uma série de chás, né? O chá da vovó lá, que traz do quintal dela, de plantas da Mata Atlântica, isso podem virar fármacos cosméticos, né? O urucum, que a gente se pinta e fica todo com beleza, né? Isso foi aprendido no dia a dia ali dessas populações. Então, eles são um grande atalho, mas a gente tem que saber se relacionar com elas e remunerá-las também, né? Por esse aprendizado, esse conhecimento, essa sabedoria que eles acumularam. A gente não pode repetir o que a gente fez de lapilhar esse conhecimento, acabar prejudicando e destruindo essas populações, tirando o conhecimento delas, sem dividir. Então, acho que agora o grande palavra-chave é como que a gente divide, né, esse conhecimento, divide essa riqueza para o bem comum de todos, para gerar negócios. E uma outra coisa que vem depois é a gente estruturar cadeias produtivas, né? Isso não é tão simples, a gente precisa de indústrias, a gente precisa agregar valor, a gente não vai enriquecer simplesmente coletando raízes e folhas da natureza, né? A gente vai ter que transformar isso em produtos que tenham valor, né, e que a gente possa usar, possa exportar, e para isso precisa muito investimento, e infelizmente o Brasil tem vivido uma desindustrialização, que significa a nossa indústria perdendo força, perdendo capacidade de investir. Então, são vários passos, mas eu sou muito otimista que esse é um caminho que a gente não pode perder. Essa é a vocação do Brasil. O nosso país é o país da natureza, é o país dos recursos naturais, é o país da biodiversidade, é o país do sol, da água, do vento, né? Desse litoral incrível, super extenso, que a gente virou as costas, né? A gente virou as costas para a natureza ao longo do nosso desenvolvimento. Essa é meio que a marca da história do Brasil, o nosso país que tem como nome uma árvore da Mata Atlântica, né? Pau-Brasil, que a gente explorou até praticamente extingui-lo. A gente não pode repetir essa mesma trajetória que nós enriquecemos Portugal explorando uma espécie que a gente quase acabou com ela. A gente tem que fazer o caminho reverso, a gente tem que plantar para o Brasil para aproveitar essa riqueza. É só uma metáfora, mas esse é o recado que eu queria deixar.
Para nós do Earth News Terra é muito importante a gente apresentar para a nossa audiência também como ela pode se engajar, né? O que a gente quer, o que a gente mais sonha é tirar as pessoas do sentimento de impotência, né? Levar as pessoas a sentir que elas, não só que está tudo acabado, que está tudo destruído, pelo contrário, existe muito para ser preservado e até para ser recuperado, e que as pessoas que estão no seu cotidiano podem ajudar, podem participar. E a SOS Mata Atlântica é uma história de incrível sucesso nesse sentido, né? Ela já apoiou mais de 500 unidades de conservação em áreas de floresta, de costa, de mar, com um investimento de 15 milhões de reais. Queria que você falasse um pouco sobre o funcionamento da SOS Mata Atlântica e como as pessoas podem, de alguma forma, se engajar. Legal. Bom, nós somos uma fundação, né? Uma ONG da sociedade civil brasileira, fundada em 1986 com esse intuito de inspirar a sociedade brasileira a se engajar na proteção da Mata Atlântica. A gente faz isso de várias formas. No chão, a gente tem o que chamamos de 3 causas, né? Que é a restauração florestal, a gente planta floresta, já plantamos aí mais de 42 milhões de árvores, restauramos mais de 23 mil hectares de matas. A gente tem uma causa que chama Água Limpa, onde a gente mobiliza voluntários que monitoram a qualidade da água dos rios da Mata Atlântica, isso é uma forma de participar. E a gente tem essa causa das áreas protegidas, onde a gente ajudou a criar ou a fortalecer mais de 500 unidades de conservação. Além disso, a gente atua também com incidência em políticas públicas, tanto no governo federal quanto estaduais ali. Apoiamos a criação da Lei da Mata Atlântica, né, e todo o seu trâmite no Congresso, monitoramos o Código Florestal, uma série de outras políticas, e temos uma área de conhecimento, onde a gente monitora a Mata Atlântica no Brasil, usando imagens de satélite, produzindo mapas. E essa área de comunicação que faz esse engajamento, que conversa. Então, são várias formas de participar. Primeiro, o nosso grande convite é as pessoas viverem, respirarem, sentirem a Mata Atlântica. Vá para a Mata Atlântica, ela está no seu bairro, na praça da sua cidade, nos parques que estão aí do lado da sua cidade, na sua região, para quem mora no litoral, enfim. Veja a natureza, viva a natureza. Esse é o principal recado que a gente dá. Para ver o valor e a beleza da Mata Atlântica, entender a importância de conservar. Daí as pessoas podem se engajar conosco incentivando a restauração florestal, financiando esses projetos de plantio, podem ser voluntários monitorando a água dos rios, podem doar para a Mata Atlântica, podem participar das nossas campanhas, né, ir para a rua, podem votar de maneira consciente, né, procurando candidatos e candidatas aí que se comprometam com a Mata Atlântica. São muitas formas de participar, mesmo dentro da sua casa, olhando para o seu celular, é possível participar desse movimento, né? Mas, acima de tudo, vá para a Mata Atlântica, viva a Mata Atlântica, visite a Mata Atlântica e sinta, né, a beleza, a riqueza, né, desse bioma tão maravilhoso que está presente aí de norte a sul do país. Eu reforço muito esse convite do Luiz Fernando. Realmente, esse é o primeiro passo, a gente se reconectar com a natureza, né? E mesmo quem mora em São Paulo pode ir até o Pico do Jaraguá, né? Pode ir para a parte do litoral, pode ir no Parque do Ibirapuera, como ele disse, nas praças, no Parque da Aclimação, enfim, são tantos lugares com Mata Atlântica, e isso faz um bem danado para a gente, né? A gente viu como foi duro ficar confinado, sem contato com a natureza no período da pandemia. E acho que ao se reconectar, ao se reapaixonar pela natureza, a gente vai encontrar tempo, motivos e energia para nos engajarmos nessa cruzada de salvar os nossos biomas. Luiz Fernando, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Eu agradeço muito a oportunidade, foram muito legais essas conversas e contem comigo, com toda a equipe da SOS Mata Atlântica, para poder conversar mais. A Obrigado. gente conta sim. Obrigado a você. Um abraço.